aí, pessoal, professor Tiago Turnes, para a gente finalizar a segunda unidade, efeitos agudos e crônicos do exercício sobre o sistema hormonal. A gente tem visto, né, desde o início aí, desta semana, as respostas hormonais, ou principalmente aí os hormônios e a sua atuação, e nesta aula de hoje vai ser voltada especificamente à regulação hormonal no exercício e à utilização desses substratos. Então, vamos começar relembrando, né, que a intensidade e a duração do exercício são fatores fundamentais para a seleção do substrato que será utilizado durante o exercício. Então, quanto mais intenso, mais rápida a degradação do glicogênio muscular. E quanto mais intenso, obviamente, menor a tolerância ao exercício. Nesta imagem, a gente pode ver que conforme aumenta a intensidade do exercício, maior a taxa de depressão do glicogênio. Então, a gente pode perceber que nessa curva roxa, a 30% do VO2 máximo, tem uma pequena degradação de glicogênio muscular. Quando a intensidade sobe para 60%, a taxa já é bem maior e conforme vai aumentando a intensidade para 75%, 90%, 120% do VO2 máximo, a taxa de depressão vai ficando cada vez mais rápida, significando que quanto maior a intensidade do exercício, maior a demanda por glicogênio muscular. E também a gente pode perceber que a 75% do VO2 máximo, a intensidade é mantida por cerca de 1h30. Quando sobe para 90%, ele não passa de meia hora de exercício. E com 120%, a duração do exercício aí fica menos do que 5 minutos, mostrando também a importância de outros fatores aí relacionados à fadiga muscular. E aqui nesse gráfico, a depressão do glicogênio no músculo do quadríceps, né, em bicicleta ergométrica. Um fator que influencia muito a utilização de glicogênio no exercício é a adrenalina. Então, a adrenalina, esse hormônio que a gente vem falando ao longo do semestre, ajuda a explicar um pouco esta maior taxa de depressão do glicogênio com o aumento da intensidade do exercício. A gente pode ver que a liberação da adrenalina é muito maior numa intensidade de 100, 110% do VO2 máximo, em comparação a uma intensidade aí a 40, 50% do VO2 máximo, que a taxa de liberação da adrenalina é pequena, né? E vai aumentando levemente com o passar da duração do exercício, enquanto que no exercício de alta intensidade essa liberação é muito mais rápida, levando também à utilização aí maior do glicogênio muscular. Mas, pessoal, é importante destacar que a adrenalina não é o único fator que faz com que aconteça a depressão do glicogênio muscular. Nesse estudo, a gente pode perceber na linha verde a depressão do glicogênio muscular durante o exercício, certo? Esse mesmo exercício foi realizado depois da ingestão do propanolol, que é uma droga aí que inibe a atuação da adrenalina, e mesmo com essa inibição da atuação da adrenalina, houve uma depressão do glicogênio muscular de magnitude semelhante. O que isso indica? Indica que o aumento da adrenalina não é o único fator que faz com que haja a depressão do glicogênio muscular. Um outro fator, então, é a influência do cálcio. Então, o aumento das concentrações citoplasmáticas de cálcio por uma maior liberação do retículo sarcoplasmático é um outro fator que também gera essa maior degradação do glicogênio. Então, a adrenalina é uma via de estímulo da degradação do glicogênio e assim também o aumento da concentração de cálcio plasmático também é outro fator que vai causar aí a degradação do glicogênio para depois a utilização na glicólise, né? Que daí depois pode ser tanto pela glicólise quanto também pela metabolismo oxidativo, né? Então, essa atuação, o aumento das concentrações de cálcio por meio da calmodulina também vai gerar estas reações. Outros fatores que nos exemplificam, nos evidenciam que o aumento da adrenalina por si só não é o único fator que aumenta a depressão do glicogênio muscular, é quando o exercício é realizado de maneira unilateral. Por exemplo, um exercício realizado no ciclismo com apenas uma perna. Vai haver o aumento das concentrações de adrenalina
sistêmicas, tanto numa perna quanto na outra, porém o glicogênio muscular vai ser depletado apenas na perna em exercício, indicando que ali existem outros fatores que estão causando a degradação do glicogênio muscular. Outro aspecto é o tipo de fibra. O exercício pode ser realizado por um músculo com diferentes tipos de fibra de contração rápida e fibras de contração lenta. Mas, por exemplo, no exercício de maior intensidade, vai haver preferencialmente a degradação do glicogênio muscular nas fibras de contração rápida, com concentrações similares, né, a mesma concentração de adrenalina circulante. Então, indica que não é apenas o fator adrenalina aumentada que vai causar a depressão do glicogênio. Então, pergunto para vocês, que mecanismos explicam a manutenção da concentração de glicose plasmática durante o exercício? São principalmente estes 4 fatores. Uma mobilização da glicose do glicogênio hepático, né, no fígado. O segundo fator, a mobilização de ácidos graxos livres do tecido adiposo na intenção de poupar glicose. O terceiro, a gliconeogênese, a formação de uma nova glicose a partir de aminoácidos, lactato ou glicerol. E um quarto fator, o bloqueio da entrada de glicose nas células para a utilização de ácidos graxos livres. E aí a gente tem a atuação de hormônios de ação lenta, como os hormônios T3 e T4, cortisol e GH, e também os hormônios de ação rápida, adrenalina, noradrenalina, insulina e glucagon, atuando nestes mecanismos de manutenção da glicose plasmática. Começamos pelos hormônios de ação lenta, né? Os hormônios da tireoide, T3 e T4. Aumenta com o exercício o número de receptores celulares e a afinidade receptor-hormônio. Então, baixos níveis de T3 e T4, evidências indicaram que impactaram na capacidade dos outros hormônios a realizarem as suas ações. Ou seja, o T3 e T4 é mais um hormônio permissivo, que permite a atuação de outros hormônios. No exercício, há um aumento do T3 livre, devido a alterações nas proteínas de transporte, e também há um aumento na velocidade de remoção plasmática do T3 e T4. Isso acaba estimulando uma maior secreção do hormônio estimulante da tireoide lá na adenohipófise. Outro hormônio de ação lenta é o cortisol. O cortisol ele vai atuar estimulando a mobilização de ácidos graxos livres do tecido adiposo, mobilizando proteínas dos tecidos para a gliconeogênese, né? Então degradação proteica lá no fígado, e também ele diminui a velocidade de utilização de glicose pelas células. Então aqui a gente tem o cortisol, que vai atuar lá no tecido adiposo, quebrando esse triglicerídeo em ácido graxo livre, que vai entrar na corrente sanguínea, e em glicerol. Esse glicerol vai para o fígado, onde vai ser convertido na gliconeogênese em glicose e também entrar na corrente sanguínea. O cortisol também vai atuar na musculatura, degradando proteína e aminoácidos, que vai entrar na gliconeogênese no fígado, aumentando a concentração de glicose sanguínea também. Com relação ao carboidrato, o cortisol vai bloquear a entrada da glicose nos tecidos, fazendo que haja uma maior captação de ácidos graxos livres do sangue, né, em decorrência desses processos, aumentando a oxidação dos ácidos graxos livres. No exercício, o cortisol atua principalmente numa ação permissiva, permitindo hormônios de ação rápida, como a adrenalina e o glucagon, atuarem na mobilização de glicose e de ácidos graxos livres. Durante o exercício leve, tem uma maior remoção do que secreção do cortisol, então a gente não vê um aumento percentual em relação ao nível de repouso. Porém, no exercício mais intenso, principalmente acima de 50% a 60% do VO2 máximo, a velocidade de secreção é muito maior do que a velocidade de remoção, fazendo com que há um aumento na concentração do cortisol plasmático em maiores intensidades, né? Lembrando também que ele responde aí ao estresse. E um outro hormônio de ação lenta é o hormônio do crescimento GH, que atua na manutenção da glicose plasmática, principalmente por uma redução da absorção de glicose pelos tecidos e um aumento da mobilização de ácidos graxos e também um aumento da gliconeogênese hepática. Então a gente pode perceber aqui que o GH ele estimula a degradação ou a gliconeogênese hepática a partir de aminoácidos do glicerol, então das proteínas e das gorduras, né, em glicose. Também estimula a degradação de triglicerídeos no tecido adiposo em ácidos graxos e glicerol e inibe a entrada da glicose nos tecidos, né? Causando assim uma maior oxidação de ácidos graxos livres. Durante o exercício ele atua de uma maneira muito mais permissiva do que efetivamente
na utilização de substratos, e a gente pode perceber que também ele responde de acordo com a intensidade do exercício, tem uma maior atuação do GH em maiores intensidades do exercício. Em resumo, os hormônios de ação lenta atuam principalmente por uma ação permissiva, né, ajudando as ações de outros hormônios durante o exercício, principalmente a tiroxina, cortisol e o GH, enquanto que o cortisol e o GH também podem ter um efeito de ação lenta no metabolismo de gorduras e carboidratos, mas o principal são a sua ação permissiva. Vamos falar agora dos hormônios de ação rápida durante a regulação da glicose no exercício. Vamos começar pela adrenalina e noradrenalina. Elas atuam principalmente na mobilização da glicose hepática, mobilização de ácidos graxos livres dos tecidos adiposos e também uma interferência na absorção de glicose nos tecidos. Então, a gente pode perceber que as catecolaminas, né, a adrenalina e a noradrenalina, estimulam no fígado a quebra, a degradação do glicogênio em glicose para entrar na corrente sanguínea e ser utilizado no exercício. Estimulam também no tecido adiposo a degradação do triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. E também inibem, né, no caso, a entrada de glicose nos tecidos para que ocorra uma maior oxidação de ácidos graxos livres pelos tecidos. Então, são mecanismos unidos, aí, combinados, que explicam essa regulação da glicose no exercício com a estimulação da adrenalina e noradrenalina. A adrenalina e noradrenalina também são estimuladas por baixas concentrações de glicose, principalmente a adrenalina responde muito à concentração baixa de glicose. E também é associada a sua liberação ao aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e também da mobilização de substratos. A gente pode perceber nesse exercício de 60 minutos a 60% do VO2 máximo, aumentos nas concentrações de noradrenalina e de adrenalina, sendo que a adrenalina é uma das mais responsivas entre as duas para a regulação da glicose sanguínea no exercício. O treinamento, pessoal, sistemático, promove ao longo do tempo reduções na liberação de noradrenalina e adrenalina, principalmente por uma maior a utilização de outros substratos energéticos, como com o passar do treinamento o corpo vai se adaptando para uma maior utilização de ácidos graxos como substrato energético, isso faz com que haja um menor estímulo para a liberação de adrenalina e também a própria sensibilidade à adrenalina e à noradrenalina, uma menor atuação do sistema simpático, reduzindo essa liberação de catecolaminas durante o exercício em intensidade absoluta, mesmo intensidade relativa, né, ao longo do treinamento. Então, indica, no caso, uma redução da mobilização de glicose. Entramos agora no papel da insulina e do glucagon, que são hormônios antagônicos na mobilização de glicose hepática e ácidos graxos livres no tecido adiposo. Então, quando a gente está falando de absorção de nutrientes, a insulina ela é elevada e o glucagon ele é reduzido. Então, isso causa um aumento dos armazenamentos de glicogênio, gorduras e proteínas e também reduções nas concentrações de glicose plasmática, aminoácidos plasmáticos e ácidos graxos livres. Durante o período de jejum ou exercício, é o contrário, reduz a liberação de insulina e aumenta a concentração de glucagon, né? Libera-se mais glucagon. Isso aumenta a hidrólise do glicogênio, a degradação do glicogênio, gorduras e proteínas, e também aumenta a gliconeogênese. Lembrando que o glucagon tem a função principal de aumentar a concentração de glicose plasmática. Isso vai aumentar a glicose plasmática e aminoácidos e ácidos graxos livres. Então, eles são responsáveis, como eles têm uma ação rápida, por maior parte da mobilização de glicose no fígado durante o exercício moderado a intenso. Então, aqui a gente percebe que a insulina tem a sua atuação na glicose plasmática, então a glicose, mais os ácidos graxos livres, né, formando aí os triglicerídeos no tecido adiposo. A glicose plasmática entrando no músculo para a formação do glicogênio, a glicose plasmática entrando no fígado para o armazenamento de glicogênio hepático. Então, percebemos aí que a insulina tem uma ação muito mais de armazenamento e também redução das concentrações de glicose plasmáticas, né?
Se eleva a concentração de glicose plasmática, a insulina é estimulada. Por outro lado, o glucagon tem a função de aumentar a concentração de glicose plasmática. Então, se diminui a concentração de glicose plasmática, o glucagon é estimulado a aumentar por meio das concentrações, pela degradação dos triglicerídeos no tecido adiposo, as concentrações de ácidos graxos livres e também glicerol. Esse glicerol ele pode entrar lá no fígado para a gliconeogênese e também no fígado a degradação de aminoácidos e o glicerol em glicose e o glicogênio sendo degradado também em glicose, aumentando a glicose plasmática. O que acontece com a insulina durante o exercício? A gente pode perceber nesse gráfico da direita, acima, que a insulina ela é reduzida a sua liberação durante o exercício. Se durante o exercício houvesse uma maior liberação de insulina, isso poderia levar a uma maior absorção e captação de glicose por todos os tecidos e logo levar a pessoa ao estado de hipoglicemia. Então, a insulina plasmática ela é reduzida, favorecendo uma maior mobilização de glicose hepática e ácidos graxos livres nos tecidos adiposos e manutenção, assim, da glicose plasmática. Importante observar nesse gráfico que em indivíduos treinados, em relação ao nível de repouso, há uma menor liberação de insulina durante o exercício em relação a indivíduos não treinados. Isso indica tanto uma maior atividade de outros transportadores para a entrada da glicose dentro do tecido e também uma maior sensibilidade à insulina, ou seja, uma molécula de insulina permitindo uma maior entrada de glicose lá pelo transportadores GLUT4. O que acontece agora com o glucagon durante o exercício? Há, durante o exercício, por uma maior necessidade, uma maior liberação de glucagon plasmático, que vai causar uma maior mobilização de ácidos graxos livres no tecido adiposo, aumento aí da glicose hepática e também estimular a gliconeogênese. A gente pode perceber que no indivíduo não treinado, durante o exercício a 60% do VO2 máximo, há um aumento do glucagon plasmático com o passar do tempo. O que é o efeito do treinamento na liberação do glucagon plasmático? O indivíduo treinado quase não tem liberação maior de glicogênio de glucagon, hormônio glucagon, com o passar do tempo. Por quê? O fígado apresenta uma maior sensibilidade ao glucagon, também há uma menor absorção de glicose nos músculos, em decorrência de um maior uso de gorduras. Então, há cada vez mais, com o efeito de treinamento, menor estímulo a maior captação de glicose e sim vai se preferencialmente utilizando gorduras como substrato, que pode desencadear aí numa menor elevação do glucagon plasmático. O glucagon e a insulina eles sofrem influência das catecolaminas. Então, se as concentrações de glicose estão normais, glucagon e insulina estão atuando para manter essas concentrações normais, certo? Se eleva a concentração de glicose, eleva a liberação de insulina. Se diminui a concentração de glicose plasmática, vai estimular o glucagon a aumentar a glicose plasmática. Mas o sistema nervoso simpático, por meio das catecolaminas, podem também atuar para aumentar a liberação de glicose ou regular a glicose durante o exercício. Então, por exemplo, a adrenalina e noradrenalina podem atuar nas células beta-adrenérgicas para que as células alfas do pâncreas aumentem a liberação do glucagon, aumentando assim a liberação de glucagon plasmático e estimulando a degradação hepática de glicogênio em glicose. A adrenalina e noradrenalina também podem estimular as células alfa da insulina do pâncreas para a liberação de insulina pelas suas células beta e assim reduzir a insulina plasmática, certo? Inibir a insulina plasmática. Isso vai fazer o que também? Essa redução na liberação de insulina plasmática vai aumentar aí a degradação de glicogênio em glicose hepático. Outra questão interessante de se observar é que durante o exercício submáximo, a adrenalina e noradrenalina, que também são estimuladas aí pela glicose plasmática, podem atuar diretamente lá no aumento ou na redução do glucagon e da insulina, respectivamente, mas também podem atuar na célula adiposa, promovendo aí a degradação de triglicerídeos em ácidos graxos livres, aumentando a concentração de ácidos graxos livres plasmáticos, e também no fígado,
estimulando aí a degradação de glicogênio em glicose para manter a glicemia. Então, né, durante a regulação da glicose sanguínea no exercício, durante o exercício, o músculo ativo ele absorve glicose de 7 a 20 vezes mais rápido do que o repouso. E a concentração de insulina plasmática diminui no exercício submáximo. E aí pode surgir a dúvida, né? Como isso ocorre? Se a insulina plasmática está sendo liberada em menor quantidades, mas o músculo ativo está absorvendo mais glicose. Como que isso está acontecendo em relação ao repouso? Porque há um aumento de 10 a 20 vezes no fluxo sanguíneo para o músculo no exercício. Então, por mais que a liberação esteja diminuída, o aumento do fluxo sanguíneo naquele exercício causa uma quantidade absoluta maior de insulina, né? E isso cria aí um gradiente de difusão facilitada pelo maior consumo de glicose, a maior necessidade de glicose. E também pela própria maior sensibilidade à insulina. Então, o exercício e a insulina eles têm efeitos aditivos nos transportadores de glicose distintos. A insulina atuando lá pelo GLUT4 e todos os outros transportadores que atuam por meio do cálcio, da proteína quinase C, do óxido nítrico. Esse aumento desse número de transportadores estimulados pelo exercício também aumenta a captação de glicose durante o exercício, mesmo com uma menor liberação de insulina plasmática. E aqui nessa figura, eu resumo na figura à esquerda a atuação dos hormônios, a liberação dos hormônios em percentual do VO2 máximo com a progressão da intensidade do exercício, ou seja, adrenalina, noradrenalina, GH, cortisol e glucagon sendo estimulados durante o aumento da intensidade, enquanto que a insulina ela é inibida a sua liberação com o aumento da intensidade. Com o aumento do tempo, efeitos muito semelhantes, né? Então, adrenalina, noradrenalina, hormônio do crescimento, GH, cortisol e glucagon, tendo uma maior liberação com o passar do tempo, e a insulina, uma menor liberação, uma inibição com o passar do tempo. Então, se há um aumento do glucagon, do GH, do cortisol e das catecolaminas e uma redução na liberação de insulina, por que há uma diminuição na utilização de ácidos graxos livres com o aumento da intensidade do exercício, como a gente tem visto até agora? Alguns fatores ajudam a explicar. Um limite superior de fornecimento de ácidos graxos livres para a circulação pelo tecido adiposo, uma menor irrigação sanguínea naquele tecido adiposo, ou seja, uma menor mobilização de gorduras, uma quantidade talvez inadequada de albumina, lembram da albumina, né, transportadora plasmática, um aumento das concentrações de íons H+, que vão inibir o hormônio sensível lipase e assim vão fazer com que esses ácidos graxos livres não entrem na beta-oxidação, e também um aumento, né, tem essa relação com o lactato e a ressíntese de triglicerídeos. Então, o aumento das concentrações de lactato estimulam também a reesterificação, que é o processo em que ácidos graxos livres e glicerol se reúnem novamente para voltar ao seu formato de triglicerídeos. Isso faz tudo junto, com que os ácidos graxos livres fiquem represados e não são liberados, diminuindo as concentrações de ácidos graxos plasmáticos e também a sua utilização como substrato durante o exercício. Como a gente já viu, existe a máxima taxa de utilização de gorduras como substrato. Ela costuma ficar lá entre 60% e 65% do VO2 máximo, mas pode alterar de uma pessoa para outra. A partir daquilo, começa a diminuir muito a utilização de substratos energéticos por esses fatores que eu acabei de falar. Nesta imagem, a gente pode perceber que o aumento aí pela infusão de ácido lático, né, que logo vira lactato, há uma menor utilização de ácidos graxos livres. Então, com o aumento da intensidade, né, seria aqui representado por um experimento infundindo o ácido lático no organismo. O que aconteceu? Houve, com o aumento das concentrações de lactato, uma menor concentração de ácidos graxos livres, então indicando que o lactato acaba diminuindo, inibindo a liberação de ácidos graxos livres. E aqui a gente pode perceber, numa célula adiposa, né, que o aumento da noradrenalina, da adrenalina e do glucagon estimulam lá o AMP cíclico para estimular a hormônio sensível lipase para haver aí a mobilização de ácidos graxos livres, né, a lipólise. A diminuição na insulina também diminui a entrada de glicose na célula, né, e faz também com que o hormônio sensível lipase vá lá fazer a mobilização de glicose, de ácidos graxos livres e glicerol. Né? O glicerol vai entrar depois no fígado para gliconeogênese, se houver necessidade. Mas, pessoal, o aumento das concentrações de H+, né, então, ou seja, o aumento da intensidade do exercício, que estimula aí o aumento dos íons H+, inibe
a hormônio sensível lipase, fazendo com que, com o aumento da intensidade do exercício, haja uma menor mobilização de gorduras, como eu falei anteriormente. E também é possível observar que o lactato, né, ele vai se ligar a uma molécula ativa do glicerol, que é o alfa-glicerol fosfato, que é necessária para a síntese de triglicerídeos, ou seja, o aumento das concentrações de lactato estimula a renovação desse triglicerídeo. Então, o ácido graxo livre, que poderia ser utilizado como substrato na beta-oxidação, com o aumento da intensidade, ele volta para o seu formato de triglicerídeo. Então, esse processo também pode acontecer caso não seja utilizado como substrato. Um dos efeitos do treinamento nesses sistemas é que o treinamento ele costuma causar uma menor produção de lactato e vai acabar reduzindo esta inibição, né, do lactato na reesterificação. Ou seja, o treinamento reduz o aumento das concentrações de lactato e também vai acabar aumentando a utilização de ácidos graxos livres, porque vai possibilitar uma maior concentração de ácidos graxos livres plasmáticos. Também associada a um maior aumento do número de mitocôndrias, um dos efeitos observados com o treinamento é a maior utilização de gorduras no exercício. Então, em resumo, a glicose plasmática é mantida durante o exercício principalmente pelo aumento da mobilização da glicose hepática, maior utilização de ácidos graxos livres, aumento da gliconeogênese e também redução da absorção de glicose pelos tecidos, que são controlados principalmente pela redução da insulina plasmática e o aumento de adrenalina, noradrenalina, GH, glucagon e cortisol. A glicose, durante o exercício, é absorvida 7 a 20 vezes mais rápido do que no repouso, mesmo com a diminuição da insulina plasmática. Isso ocorre principalmente por aumento nas concentrações de cálcio intracelular e também aumento no número de transportadores de glicose. Eles somam, né? Então, tanto os mecanismos dependentes da insulina quanto esses outros transportadores de glicose aumentam essa captação de glicose tecidual. E o treinamento ele reduz sistematicamente as respostas de liberação da adrenalina, noradrenalina, glucagon e insulina ao exercício. Certo, pessoal? Então, para fechar esta unidade, a gente tem aqui uma imagem representando a integração dos substratos energéticos. Podemos observar aqui, né, a utilização, a questão da dieta, né, que vamos ingerir gorduras, carboidratos e proteínas pela dieta. Os carboidratos no formato de glicose, eles podem tanto ser utilizados aqui no armazenamento do glicogênio, pelo processo de glicogênese, ou pelo processo de glicogenólise, a quebra desse glicogênio, voltar para o formato de glicose, e depois ele ser utilizado, que é o combustível preferido do metabolismo cerebral, ou no metabolismo da maioria dos tecidos. Então, há uma variação normal da glicose plasmática de acordo com a dieta, né? E aí a regulação dos hormônios, principalmente insulina e também secundariamente o glucagon, com o aumento do exercício, né? Mas esse excesso de glicose ele pode ser tanto expelido pela urina, e aí em condições patológicas, problemas no caso da diabetes tipo 1, na liberação de insulina, que não libera insulina, ou na diabetes do tipo 2, que há liberação de insulina, mas há um problema no meio do caminho, em que isso não ativa os transportadores do GLUT4 para a entrada da glicose tecidual. Então, começa a aumentar também a excreção da glicose na urina, pode indicar aí uma patologia. O excesso da glicose também na dieta vai fazer o quê? Estimular a lipogênese, que depois vai ser armazenada em gorduras. Então, com as gorduras triglicerídeos degradados em ácidos graxos livres e glicerol, né? Os ácidos graxos livres eles podem ser metabolizados na maioria dos tecidos. Ele pode sofrer o processo de lipogênese, então vai formar um armazenamento de gordura, formar triglicerídeos. Esses triglicerídeos eles também podem ser degradados em ácidos graxos livres para ser metabolizados. E também os nutrientes advindos tanto de gorduras, de carboidratos quanto de proteínas, eles em excesso eles podem vir a ser armazenados em gorduras. E fechamos aqui com as proteínas, né? Os aminoácidos vão ser armazenados e vão ser estimulados aí para a síntese proteica, para a formação da proteína corporal. Os aminoácidos também podem passar pelo processo de gliconeogênese,
né, e depois serem utilizados aí como glicose, tanto no metabolismo cerebral quanto no metabolismo da maioria dos tecidos, e também podem até ser armazenados aí tanto no formato de glicogênio, um pouco mais difícil, mas também como gorduras. Então, integrando aí estes substratos. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Agradeço a companhia de vocês. Forte abraço.